Eita, Lelê, nós estamos de volta com um tema que eu adoro, que é falar sobre autoestima. E eu posso falar isso de maneira muito precisa e muito poderosa, porque a minha é lá em cima, mas nem sempre foi assim. Eu sempre tive minha identidade muito revelada, mas a vida fez com que eu esquecesse um pouco de mim lá atrás. Mas agora eu me descobri e aos 42 anos me tornei modelo. Então já são 2 anos que esse homem aqui me fez me sentir muito poderosa através das suas leis. E eu, Deise Guerra, junto com a Carla Tenori, junto com a Bruna, vamos entrevistar. Entrevistar não, bater um papo gostoso com esse homem maravilhoso, o amor da minha vida, um dos grandes amores da minha vida, que é o João Guilherme. Ele me fez sentir a mulher mais poderosa e mais linda da face da Terra. E hoje, como modelo profissional, eu digo que o meu mentor, que extraiu de mim a mulher que vocês estão vendo aqui, uau! Vamos falar sobre isso, querida? Vamos. Bom, muito obrigado aí pelo convite das três, assim, muito legal estar aqui falando desse assunto. Mas é engraçado te contar isso, Deise, porque a gente, quando fotografa, a gente não imagina que a gente vai ter um resultado como esse, evidentemente. Eu acho sempre que, quando eu fotografo, principalmente mulheres, eu sempre percebo que elas precisam disso, de um outro olhar, porque elas acabam olhando para elas próprias de uma maneira depreciativa. Assim, mulher se cobra demais, né? A gente se sente mulher sempre cobrando delas próprias. Então, assim, ela tá linda, mas ela... Não, mas é que ano passado eu tava com 2 quilos a menos. E tá sempre com uma cobrança. Então, eu já sinto isso de um modo geral. Mas não com esse impacto todo que você fala, né? Assim, né? E é muito legal. Eu vivi, meu filho. Querido, olha aqui, o Ziriguidu. Eu vivi isso aqui, tá, Lelê. Eu já fotografava, porém, assim, era aquela fotografia tímida, de não entender que eu poderia ser mais. Eu queria ser mais, mas eu não conseguia pela forma que as outras pessoas faziam as fotos. Mas no meu encontro com o João Guilherme, me fez sentir uma mulher tão poderosa que eu falei, eu preciso me exibir mais, me mostrar mais. E aí eu virei essa mulher tão amostrada como hoje. E quando eu olho o resultado da fotografia que ele consegue fazer, extrair de mim, eu digo, uau, que mulher é essa? E eu ando assim todos os dias, porque eu consigo lembrar da mulher que eu sou todos os dias ao me olhar no espelho. Não foi só uma foto. Não foi só uma imagem. Eu me descobri poderosa. Qualquer mulher pode se sentir assim, João? Será que? Eu creio que sim. E aqui eu tô me questionando, né? O que pode ter provocado isso em você, né? Porque... Eu ia perguntar justamente isso. O que você faz, homem? Tivemos um pequeno spoiler, não, Bruna? Com as fotos que o João fez nos bastidores, vocês terão acesso também nas nossas redes. E é engraçado que a minha vida profissional nunca foi assim, de retrato, né? Eu nunca fui fotógrafo de pessoas. Eu comecei... Esse ano eu tenho a grata oportunidade de completar 40 anos de profissão. Uau, parabéns. Porque eu comecei a fotografar com 15 anos, estou com 55, portanto. E quando com 15 anos de idade eu fazia cartão postal. Naquela época eu vendia cartão postal. Então eu fui um fotógrafo de paisagem por muito tempo. E assim, eu tive a oportunidade de ir a muitos lugares legais, né? Assim, eu fui para a Antártica 2 vezes, fui para a Patagônia 3 vezes, fui para a Amazônia, Pantanal, Lençóis Maranhenses, cruzei a Nova Zelândia de norte a sul, Estados Unidos de sul a norte, fiz muitos lugares assim, Lençóis Maranhenses, fui a muitos lugares fotografar paisagem. Então eu digo que eu sou um fotógrafo de natureza. Mas tive uma participação lá no início da minha carreira, eu tive uma participação numa agência de modelo em Manaus. Eu fui fotógrafo de uma agência de modelo, montei um estúdio para fotografar as modelos, mas eu era muito jovem, né? Eu tava querendo mais namorar do que fotografar, né? Trabalhamos com verdades aqui. Eu tinha 2 sócios e a gente tinha lá um estúdio que a gente falava, quando alguém tiver com alguém lá dentro, coloca uma plaquinha pra não entrar e tal. A gente não ganhou dinheiro porque eu vivia fechado o estúdio, porque dava sempre com a plaquinha que tinha alguém lá dentro. Mas, e é engraçado que aí depois de muitos anos, eu senti necessidade disso. De fotografar gente, de olhar para as pessoas. E eu tinha muita vontade de voltar a fotografar mulheres, né, assim. E comecei a fazer um pouco de ensaio sensual e tal. E também comecei a abrir um pouquinho mais. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que é muçulmana, e eu fui fazer umas fotos dela com traje tradicional, com os lenços, né. Puxa, o resultado foi tão legal, assim. E aí eu comecei a brincar um pouco com isso.
E aí, voltando à questão de o que eu poderia ter feito, né? Talvez seja a admiração. Então, assim, quando eu fotografei a Daisy, quando eu fotografo com admiração. Porque, assim, a minha vida profissional, apesar de eu estar completando 40 anos de fotografia, eu não vivo da fotografia. Eu tenho uma outra profissão, eu sou diretor de televisão, né? Assim, eu já escrevi e dirigi mais de 600 comerciais de TV. Eu já produzi clipes para artistas famosos. Zezé de Camargo e Luciano, eu produzi 12 filmes para eles. Uau. Eu tô bem na fita, viu, menina? Eu tô bem na fita. Então, assim, nunca foi... A fotografia sempre foi o meu prazer, né? Então, hoje, quando eu fotografo, eu escolho para fotografar, né? Assim, é sempre muito difícil. Às vezes a pessoa fala, quanto você cobra? Não sei, porque não é o meu mercado. Eu fotografo porque eu gosto. Eu tenho prazer em fotografar. Então, eu acho que talvez o que a Daisy tenha sentido é o olhar admirando a pessoa. Porque eu sempre falo assim... É muito comum, né, quando eu começo a falar, poxa, eu queria te fotografar, e a pessoa fala, ai, não, deixa eu emagrecer um pouquinho, ai, não, eu estou fazendo um tratamento. Eu falo, não, mas deixa eu te mostrar com o meu olhar, né? Porque eu tô olhando aqui pra vocês, por exemplo, eu tô vendo vocês lindas. Aí você fala, mas e o defeitinho que tem? Eu não vejo, porque, na verdade, é a questão da admiração mesmo. Então, e é procurar realmente a melhor luz, o melhor ângulo. Então, eu acho que talvez o que a Daisy tenha sentido naquela sessão fotográfica especificamente foi a admiração. E eu acho que isso tem muito a ver, Daisy, porque eu admirei a Daisy no primeiro dia, assim, né? Quando ela chegou pra gente conversar, né? Falando da loja dela, eu falei, não, tua loja não é o teu negócio é você. Porque como ela é, aquela energia e tal, então, assim, é a admiração mesmo, né? Então, eu penso que isso seja um componente que tenha deixado ela se sentir mais valorizada. Para que essa admiração fosse despertada, né? Teve toda uma sensibilidade, porque você é uma pessoa sensível ao que se vê, né? Então, assim, você é sensível. E essa sensibilidade fez com que você capturasse a essência dessa mulher extraordinária que é a Daisy, não é? E nós sentimos um gostinho em algumas imagens que você capturou de nós também, mas eu sou uma admiradora da fotografia. Não sou profissional da área, mas admiro muito a sensibilidade dos fotógrafos. E isso é muito congruente com a questão da psicologia também, porque é olhar para o outro, não é? E extrair o que há de melhor, que é o que a Daisy perguntou. Será que é possível que toda mulher possa entregar essa essência, né, de beleza? Mesmo quando judiada de si mesmo quando em descuido da própria imagem. Como é que você faz para poder resgatar a mulher e fazer com que ela realmente ressurja, mesmo diante de dores, né, e de sensações muitas vezes de baixa autoestima, que naquele momento as acomete e aí a sua fala ali, né? Porque você é um observador de comportamento. Sim, sem dúvida. Que é o que psicólogos fazem também. A gente observa comportamento o tempo todo. A tua fala, a maneira como você direciona e dirige aquela imagem. Como é que você trabalha isso? Eu acho que você tem toda a razão mesmo, assim, né? Porque e a minha vida profissional, de novo, né? Como eu dirigi por muito tempo, eu dirijo atores, né? Tive a oportunidade de dirigir alguns atores famosos, inclusive, e gente que nunca atuou também, né? Então, você tirar aquilo que a pessoa pode dar. Eu costumo dizer que a minha profissão, apesar de eu fotografar, editar, gravar e tal, eu costumo dizer que o meu melhor talento é reconhecer o valor das pessoas. Uau. E é o valor de cada um mesmo, assim. Sim. Desde o menino que trabalha comigo, que está aprendendo, carregando o cabo, eu consigo perceber nele até onde ele pode ir. Eu costumo até dizer assim, olha, quem tem muita competência se ferra comigo, porque eu vou puxar até o limite dele, né, assim. Então, essa observação, penso que faz parte da profissão, né. Dizem que o fotógrafo começa olhando pelo buraco da fechadura, né, assim, né, que você começa a ver o mundo num ângulo, né, assim, e eu realmente faço isso. Então, eu tô olhando pra você aqui, por exemplo, tem uma luz que tá batendo aqui no teu rosto de lado, assim, que tá ótima, eu já olhei várias vezes porque é uma luz de contra, que é assim que tá entrando, eu falei, caramba, só precisa ajeitar o ângulo aqui um pouquinho, mas aquela luz tá correta, sabe? Então, assim, o tempo inteiro a gente tá fazendo isso. Mas eu acho que a fotografia, quando a gente fotografa a gente, né, fotografia desde quando eu fotografo algumas pessoas, né? É preciso ter uma troca para entender quem é a pessoa. E acho que isso é fundamental, sabe? Assim, essa conversa, né? Essa anamnese mesmo, né? Que você fica aí batendo papo, tentando entender quem é essa pessoa, o que ela quer. A Daisy reclama que eu tô sempre assim, de camiseta, jeans e tal. Mas esse sou eu, né? Então, assim, às vezes eu tô lá de terno, ou de
Eu tenho muitos Eu delas no meu adoro eles de plate, né, então, assim, mas não sou eu, né? Então a gente precisa também identificar quem é a pessoa, para que ela também se veja na fotografia. Então a Daisy é toda poderosa e ela é mesmo. Então quando ela se viu nas fotos, ela identificou ela própria, na verdade. Então não é nada demais. Ela precisava do teu olhar sensível, apenas isso. Eu Para acho se olhar mais, acho que essa não coisa é? do olhar sensível realmente é uma verdade. Assim, a gente precisa ter muita sensibilidade para poder captar realmente as pessoas. Sabe o que eu queria perguntar pra Bruna? Essa questão das vozes. No mundo há muitas vozes. Né? E a mulher hoje, muitas se deixam de lado e perderam a visão. Aconteceu comigo. Estou te perguntando como treinadora de mulheres. Sim. Como mudar essa visão? E deixar de ouvir essas vozes que dizem que ela não pode, que ela não consegue. Agora, depois que você é mãe, quem vai te querer? Né? Exato. Olha a sua barriga, olha as estrias. E eu sou daquela ainda, Bruna, que eu sou contra totalmente o filtro. Eu mostro, sim. O que é que eu falo, Ju? Sim. Eu falo, não trata. Não trata. Não trata. Eu gosto... Ó, chegou até o cabelo sair, soltar aqui, ó. Paracandá aqui, uhul. Eu sempre falo pra ele, não precisa mexer, porque eu mostro, assim, as cicatrizes que eu apanhei durante 18 anos, desde o meu casamento abusivo. Eu não tenho problema com as estrias, que são as marcas das minhas gestações. E ele sabe isso, e ele respeita isso. Enquanto eu vejo muitas mulheres que, ouvindo muitas vozes, se depreciam, a autoestima lá embaixo, e elas querem o tempo todo ficar o tempo todo com muitos filtros, a ponto de se deformarem. Sim. Como fazer, Bruna? Então, existem muitas vozes. É importante a gente identificar quais são as vozes, né? Existe a voz da nossa verdadeira identidade, a voz de Deus dentro de nós, que muitas vezes é a voz menos escutada, né? Porque a gente acaba ouvindo tantas outras vozes externas a respeito de nós mesmas que a gente acredita e faz eco com a nossa voz e a gente passa a acreditar naquilo e a gente começa a vira uma nova voz, né? Então, ao longo da nossa vida, na nossa infância, na nossa vida adulta, num relacionamento, a gente acaba ouvindo muitas coisas, a voz externa, que são coisas que deturpam a nossa verdadeira identidade, né? Então, nós nascemos com uma essência pura e divina. Nós nascemos com a nossa identidade já formatada. Nascemos para sermos quem somos, de fato. Só que ao longo da vida, a gente passa a escutar coisas com base na experiência dos nossos adultos, né? Então, nossos pais, professores, líderes e tudo mais, amigos, tios, familiares e tudo. A gente acaba agregando a nós a demanda deles, como se fosse necessário que nós supríssemos isso. Então, quem nos criou tem expectativas e as suas próprias experiências. Então, acaba passando pra gente isso. Então, muitas pessoas acabam crescendo e encontrando sua verdadeira identidade mesmo na infância, porque tem pais fortes que fortalecem a identidade dos filhos, mas infelizmente não é o caso da grande maioria, né? A minha mãe fortalecia muito a minha identidade, mas pelo trauma que eu já tinha passado antes da rejeição do meu pai dentro do útero da minha mãe, aquela voz ecoou mais alto. Então eu fiz de tudo ao longo da minha vida inteira, da minha infância e adolescência inclusive, para convencer as outras pessoas de que eu era o que aquela voz da rejeição me dizia. Então eu falava, não, mas eu me comportava de maneira a validar o que essa voz me disse em algum momento da minha vida. Então são essas vozes que vão deturpando a nossa identidade e a gente para de ouvir a voz maior, né? Porque eu costumo muito brincar que a voz de Deus, por mais que a Bíblia diga que é como o som de muitas águas, sim, né? Mas Deus, quando conversa conosco, Ele é amoroso. E a voz é suave. Só que se tá no meio de um trânsito, uma gritaria, uma barulhada, os cachorros latindo, as crianças chorando, o carro buzinando, não sei o quê, como é que você vai ouvir uma voz suave que te diz quem você é, né? Então, silenciar, parar com o barulho interno. O barulho da cobrança, o barulho de quem você não é, o barulho da expectativa dos outros a seu respeito e um barulho interno, às vezes, que ecoa com esses outros. Eu tenho que ser melhor, eu preciso fazer isso, eu preciso emagrecer, eu preciso fazer um botox, eu preciso fazer preenchimento, porque agora tá todo mundo assim, porque tá todo mundo assado. Imagina, eu tenho que esconder essa marca, que você falou, eu amo as minhas marcas, contam a minha história. E muita gente quer esconder, mas eu preciso. E aí faz eco com as vozes externas. Então, como você perguntou, como faz?
respira. Exatamente. Espera todo o som do externo e se posiciona. Eu amo essa palavra do posicionamento, acho que tem tudo a ver com a mulher, né? De se encontrar com a sua essência, se posicionar e falar assim, eu entendo a expectativa que você tem a meu respeito, mas eu preciso ouvir qual é a minha expectativa a meu respeito. Eu preciso entender o que é importante pra mim. Eu preciso amar as minhas cicatrizes, elas contam a minha história. Eu preciso amar minha cicatriz da minha cesárea, parar de querer esconder doentemente, sei lá como é que fala isso, de uma maneira doentia, as minhas marcas. Eu me permiti ser quem eu sou, sabe? Posso dar um complemento, se você me Por permitir? favor. Tem o filme da Frida, né, assim, que é maravilhoso, por sinal, né? Então tem uma cena que a Frida, depois de se acidentar, ela começa um relacionamento com o Rivera, que foi o marido dela durante muitos anos, né? A Frida depois teve um caso com o Trotsky, né? E aí tem uma cena no filme em que ele tira a roupa dela assim, e ela tá com uma cicatriz enorme, né? E aí ele beija aquela cicatriz, assim. É tão lindo aquilo, porque eu acho isso maravilhoso. Eu já saí com mulheres que tinham cicatrizes e é exatamente isso, porque eu penso que isso faz parte da pessoa. Quando fala da celulite, da estria, meu Deus do céu, é isso mesmo, tem que ter. Eu gosto de fotografar, né, mulheres de verdade, né, assim, mulher que é mulher, né, e mulher tem cicatriz, mulher tem celulite, tem estria, e isso não é nenhum problema. Sim. E mesmo quando eu trato foto, eu trato com muito cuidado para não tirar a característica da pessoa, sabe? Assim, às vezes é uma coisinha aqui, uma coisinha ali que você pode dar uma amenizada. Sim. Até porque a lente, na verdade, vê coisas que no dia a dia a gente não vê. Mas isso que você está falando assim da pessoa aceitar isso, eu acho fundamental. É o primeiro passo, a aceitação, e depois a gente pode, de fato, olhar e falar assim, tem coisas que eu posso melhorar? Ok, gente, a tecnologia da medicina, na estética, tá tão maravilhosa. Sim. Adoro fazer meu botox, adoro preencher meus lábios. Eu não quero agora parecer uma outra pessoa que não sou. Então eu preciso primeiro me aceitar como sou e entender que posso melhorar, posso me sentir mais bonita. Isso vai me fazer me sentir mais bonita ou vai me fazer me encaixar num padrão do Ctrl-C, Ctrl-V da sociedade de hoje em dia, sim, entendeu? Então é uma autoanálise. De novo, voltamos na autoanálise. Uma outra coisa, só para que eu vou passar a palavra justamente para você. O que nós estamos falando aqui é da aceitação, não significa não ter autocuidado. Exato. São duas coisas que tem que andar juntas. É você se aceitar, se respeitar, mas também tem a questão do autocuidado. Nós não estamos falando de relaxamento, mas sim de posicionamento, de admiração por quem você é e saber que melhorias podem acontecer. Mas você não pode se sentir frustrada por causa de uma cicatriz, às vezes coisas emocionais que passamos. Né, doutora? É isso. Desculpa, só complementar, Zé. Você também não acha que isso também tem um pouco a ver com uma questão cultural, que é a culpa? Assim, culpa é um negócio muito forte pro ser humano, né? E a gente, como um país religioso, né? Assim, a religião, ela se baseia... Que foi catequizado desde os seus primórdios, né? Eu acho que tem tudo a ver. Você tem toda a razão. E nós fomos, de alguma maneira, condicionados. Porque o que é o condicionamento? São comportamentos ensinados. Sim. Né? Recebemos esse condicionamento desde o início da nossa civilização. E aí, todo esse entendimento do que é belo, do que é feio, que também é inerente ao humano, o humano, ele sente atração pelo belo desde sempre. E não tem nada de errado. Por isso que o resgate de autocuidado é tão importante. Por isso que a gente está aqui se produzindo para vocês. A gente faz questão de botar a nossa melhor roupa, a nossa maquiagem, se arrumar, porque o belo é atrativo. Faz parte da humanidade. Não é sobre a beleza. É sobre o que disseram para nós que é feio, o que culturalmente foi construído. É a negação da nossa história, da nossa jornada, da nossa trajetória enquanto mulheres, que muitas vezes precisou cicatrizar muitos ferimentos, né? E eles nos acompanham. Acho que esse é um ponto. Tem uma frase que eu gosto muito, que é congruente com tudo que falamos aqui. Eu sou uma questão colocada ao mundo. Um grande teórico disse isso, eu vou dizer o nome dele ao final. Eu sou uma questão colocada ao mundo. E eu devo fornecer a minha resposta. Caso contrário, eu estarei fadada à resposta que o mundo me der. Uau! Carl Jung escreveu isso e ele foi um visionário da alma humana. Ele estudava a alma humana, porque o que somos, psique? A alma humana.
Então, é isso. Se eu não forneço a minha resposta, e aí envolve eu descobrir quem sou, o João, com o trabalho dele, me fazer enxergar a minha essência. Exatamente. Se eu não der a minha resposta de quem sou, o mundo, com todos os seus condicionamentos, vai dar uma resposta. Sim. E você estará afadada a essa resposta coletiva. Então, por isso que a Daisy é muito feliz na figura da mulher que ela é. Porque ela encontrou a essência. Sim, E ela bota aqui com toda a segurança do mundo. Essa sou eu. Sim. Então, cada vez mais que você se conecta com o que você é, você deixa que essa coletividade te resuma. O coletivo é importante para que tenhamos uma regra social ajustada. O mundo precisa, né? Viver uma regra social. Mas a sua individualidade, ela precisa ser respeitada. A tua beleza, o que você é. Aquilo de belo que você tem, o que você pode potencializar. E eu acho que o autocuidado tem tudo a ver com isso, que é um nicho importantíssimo do meu trabalho. Se olhar. Sabe o que é que eu queria pontuar aqui? O quanto é importante a gente ouvir uma voz. Não todas, que a gente tocou nesse assunto, mais uma. Porque a voz do João Guilherme, de admiração e de respeito pela mulher Daisy Guerra, desde o primeiro momento que eu entrei naquela sala, foi algo avassalador. Desde a nossa primeira conversa, o olhar dele a respeito da mulher Daisy Guerra, da fala, já, quando eu saí dali, eu já saí mudada. Já saí mudada. E às vezes a gente tapa os nossos ouvidos para aquilo que é construtivo, que vai nos elevar, a gente se diminui tanto que a gente não quer ouvir, a gente não deixa nem essa voz falar. A gente tapa os ouvidos, porque a gente prefere continuar frustrada e se diminuindo, se desrespeitando, se anulando para caber no mundo daquela voz que quer que a gente caiba ali. Né? Você não é nada, não é ninguém, não vai chegar a mudar. Exatamente. Então tem o poder também de decisão, de você querer ouvir a voz daquela pessoa que está te respeitando, te admirando e te valorizando. E que teve a sensibilidade não só de te olhar, mas de te ouvir. Isso. Porque você é toda uma história. Não é só uma figura que ele fotografa. Então ele é verdadeiramente um fotógrafo. E ele falou, olha, não tem nada a ver com loja. É uma pessoa, é um artista. É isso. Eu Fantástico. queria até complementar essa coisa quando você fala assim de que o belo é importante, eu também acho fundamental, né? E por isso, inclusive, que a gente produz. Fiquei tal, riquíssima nas fotos. Eu acho que a gente vai colocando. Eu sou pai, né? Eu tenho um filho de 26, que eu acho que eu criei muito bem. E tenho uma de 4 anos, uma menina, que é um desafio pra mim, né? Mas você sabe que eu tomo um cuidado, porque assim, é muito comum a gente, quando tá educando o filho, falando, não faz isso, é feio. Não faça isso é feio, hein? Isso. Né? Assim, e eu tomo muito cuidado de sempre falar assim, olha, e quando eu valorizo, eu evito falar isso. E quando eu falo, ou com o oposto, eu falo assim, não falo, ai, que bonita que você é. Eu falo, ai, que bonita e inteligente que você é. Ótimo. Porque é importante que ela entenda que precisa ter um equilíbrio entre a beleza Não e é a só capacidade. sobre beleza. Porque senão também ela vai ser uma criança, uma adolescente que está mais preocupada com o que está vestindo do que com a essência dela, que é muito mais importante, a meu ver, né? Que uma coisa puxa a outra. E como vivemos num mundo cada vez mais visual, e isso é verdade, né? A internet está aí para mostrar. Naturalmente as comparações acontecerão, principalmente na faixa etária da adolescência, da infância. Então, aí que tá. Por isso que a nossa bússola precisa estar bem alinhada internamente. Porque não é só sobre o que a tela mostra, é sobre a essência. Gente, olha, deixa eu falar aqui com as meninas de cá, das cheirosas. Eu tenho certeza que elas devem estar tudo curiosa para ver as fotos que o João Guilherme faz. E eu vou pedir para Marlene Matos, a nossa Marlene Matos, enquanto a gente está falando, mostrar as fotos que o João Guilherme já fez de mim e das meninas. As minhas, meu Deus do céu. Todos os dias eu olho e eu digo, eu sou essa mulher. Essa aqui é a minha identidade. Eu nasci para isso. E por isso eu tive coragem de sentar nesse sofá. Gente, isso é demais. Porque aquela mulher que você me mostrou foi quem me fez sentar aqui. É isso. E quando eu digo para as mulheres, olha, sem filtro, se mostra, tenha coragem, é porque eu já passei por isso, né? E eu digo que eu virei modelo aos 42 anos para mostrar para as mulheres que elas podem ser o que elas quiserem, a hora que elas... Olha lá, Marlene Matos, 5 minutos. Já acabou o programa, João? É brincadeira. Não, 5 minutos ainda, é muito tempo. Meu Deus do céu.
Então eu vou pedir para nossa Marlene Matos estar passando as nossas fotos que o João Guilherme fez enquanto a gente está aqui conversando, batendo papo, porque as meninas precisam entender, né, de fato, do que nós estamos falando aqui, do poder que nossa alma feminina tem de se colocar para fora quando decidirem colocar. E posso enaltecer uma coisa? Enaltecer a sensibilidade masculina, porque não? Porque temos aqui a sensibilidade masculina. É um programa que fala sobre o universo feminino, mas que enaltece aqueles que são sensíveis mesmo na figura do homem. E ele conseguiu ser sensível. E sem negar a importância da figura masculina. Não somos nada sem os homens. Se não fosse um homem, não estaríamos aqui, não é mesmo? Então, enaltecemos as mulheres, falamos com as mulheres e tudo. Mas respeitamos o papel do homem. E cada vez mais que as mulheres possam viver os seus papéis e os homens os seus papéis. Mas isso é papo para outro programa, né? Não esqueçam de ser femininas. Nós somos femininas. Exatamente. Nós somos ser femininas. Mulheres, eu acho que quando a gente vai fotografar, e tem sempre uma mulher assim que ela toma um cuidado. Ai, porque esse meu lado aqui? Não, porque eu tenho uma cicatriz aqui. Ou não, porque minha barriga aqui, né? E eu acho que o papel do fotógrafo também é olhar aquilo que é o mais bonito da pessoa, porque tem sempre um ângulo, tem sempre um lado, né? E eu costumo olhar e ver a mulher, às vezes ela nem tá preparada, né? Vocês estão aqui lindas, maquiadas e tal, né? E vocês são lindas, obrigada. Né? Mas assim, às vezes eu olho uma mulher e falo assim, nossa, essa aí podia fotografar muito bem, assim. Tem uma moça que eu vou num restaurante, eu sou louco pra fotografar ela. Sim, sabe? eu já presenciei essa cena. Porta de senhor. Eu já presenciei, eu falei, minha filha, aí eu cheguei primeiro. E ela tá lá, trabalhando, é o dia a dia dela. Às vezes tá com a pele, coitada, suada, mas eu consigo olhar pra ela e ver os detalhes dela que são lindos. E ela é linda de fato. Ela é linda de fato. Sensibilidade pura, João. Parabéns e obrigada, viu? Gente, tem como não se apaixonar? Eu digo assim, eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro. Eu sou apaixonada por esse cara, porque ele de fato descobriu quem eu era. Eu fico muito feliz de saber disso, que eu também nem sabia. E é isso. Ai, nós temos Eita, Marlene Matos! Temos o quê? 3 minutos ainda. Posso falar um negócio, então? Deve. Falando sobre essa questão das crianças, né? Você com uma filha pequena. Eu, como mãe de duas e como trabalho muito essa questão da identidade, como fui muito destruída através da minha identidade, sempre fico atenta na questão da identidade das minhas filhas. Então, essa questão que você falou de você e tudo mais, eu sempre procuro enaltecê-las na identidade e quando preciso corrigir algum comportamento, eu vou ajustar alguma coisa, eu vou no comportamento. Então, assim, o que você fez agora não está alinhado à mulher, à menina maravilhosa que você é, a pessoa que você é e tal. Então, eu questiono sempre no comportamento e reforço sempre na identidade. Você é linda, você é maravilhosa. Até porque eu tenho uma morena de olhos castanhos e uma loira de olho azul, que é a pequenininha. Então, a bebezuca, loira de olhos azuis, quando entra no elevador, o que falam? Nossa, que princesinha! A minha cotoca. E a minha mais velha, que é maravilhosa também, às vezes fica lá no cantinho. E eu sempre não desço. Você vê, eu tenho 2 princesas. Eu tenho uma de cada jeito, uma morena e uma loira. Tão importante. Tão importante, porque às vezes eu vejo ela se acuando assim, porque hoje em dia já não mais. Quando a bebê era bebezuca mesmo, ela se sentia mais assim. Teve que, inclusive um dia, ela me questionou, ela falou, mamãe, eu vim primeiro, eu tinha que ter os olhos azuis, porque a Elsa é que tem os olhos azuis do filme. E aí eu falei, mas minha filha, você é a minha Alice com os seus olhos. Você é tão linda e todos nós somos diferentes. Ela falou, mas você tem os olhos iguais a mim. Eu falei, então, você puxou a mamãe nisto. Mas mesmo assim, somos diferentes. Olha, eu gosto de pintar o meu cabelo de loiro, mas tenho os meus olhos dessa forma. E eu me amo tanto como eu sou. E você é tão linda como você é. E a Bela é tão linda como ela é também. Então, enaltecer a beleza na diferença. Somos todos lindos, somos todas lindas, com os nossos defeitos, se tivermos, quando temos e tudo bem, e com as nossas qualidades. Agora, às vezes eu vejo assim, como irmãos e tal, um é bonitão, diferentão, tal, não sei o quê, e o outro, que às vezes não tem o mesmo gingado, o mesmo tipo físico e tal, se sente menos porque não tem a beleza do outro. Não é sobre isso. Não.
é sobre como a gente se E sente. desconstruir essa cultura leva tempo. É. Trabalhos como o do João contribuem. Trabalhos como o que a Bruna faz enquanto mãe contribuem para desconstruir essa cultura que é tão massificadora e que judia da autoestima das pessoas. Né? Pô, acabou no nosso tempo, mas assim, só pra encerrar, a próxima vez quando forem falar sobre como educar filhos, eu quero estar aqui de volta. Extremamente relevante, Volte. que não vai demorar muito tempo pra gente falar sobre isso, porque eu já tava com vontade de falar sobre os meus príncipes também. Ai, que delícia. Porque eu tenho 3, né? Então. E eu crio eles para serem príncipes. E eu fico batendo nessa tecla o tempo todo, da beleza, do interior, da forma de tratamento com as outras pessoas. Tanto que eles são meninos exemplares na escola e em outros lugares. Ai, gente, eu sou mãe. Ai, que delícia. Gente, muito E é obrigado, hein? isso, Obrigado e é por isso, terem é me isso. convidado. Eu Obrigada, adorei o que papo. obrigada. Eu amei ter você aqui, meu querido, que eu amo, que eu sou apaixonada. Meu cheiroso. No verdade, cheirosa tem um cheiroso. Meninas, eu espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Eu tô muito contente, muito feliz pelo resultado, porque eu tenho certeza que você foi tocada aí do outro lado. Porque o nosso propósito maior é que você se veja dessa forma, como uma mulher muito poderosa, inteligente, cheirosa, capaz que você é. Então, bora, mulher!